Olá, alunos e alunas! Logo começarei a videoaula e preciso que vocês peguem o texto para acompanhar, o caderno e o estojo para fazer as anotações e destaques necessários. O tema de hoje é outros países imperialistas. Sua aula com Daniel Antonieto. A França, Bélgica, antigo Países Baixos, Portugal e mesmo a Inglaterra continuaram um processo de colonização do século XVI, adentrando os continentes africanos e asiáticos. Outros países, como Japão, Alemanha e Itália, iniciam no século XIX. Os países imperialistas, ao interiorizarem o continente africano por meios fluviais e terrestres, realizavam acordos com algumas tribos, estimulavam guerras com as rivais e forneciam armas com mais recursos tecnológicos. Esses acordos beneficiavam a elite da tribo, os países imperialistas, algumas de suas empresas, pois ampliava o domínio, o território e adquiria mais recursos minerais. Assim, estabelecia uma relação de confiança entre os líderes tribais e os países imperialistas. Como disse na videoaula passada, nem sempre essas relações foram tão tranquilas. Houve resistências das populações nativas, com auxílio ou não de seus representantes. Na Ásia, o processo de interiorização chinês e indiano se deu um pouco diferente da África, principalmente por esses impérios serem colônias e terem diversos acordos comerciais com os imperialistas. A mudança se deve ao fato que as metrópoles coloniais do século XVI, industrializadas no século XIX, aumentaram as exigências para conseguir acordos mais vantajosos, apelando para uma política mais agressiva, assim ampliando seus domínios e recursos. A França tinha como suas principais colônias africanas a região norte saariana e de litoral mediterrâneo. Na corrida imperialista, adentrou suas colônias e perdeu algumas para outros países imperialistas. Na Ásia, entra em guerra com a China, chamada Guerra Franco-Chinesa ou Sino-Francesa, ocorrida no ano de 1885. Ela foi motivada pela contrariedade da China à invasão francesa da Indochina. Os chineses perdem a guerra e a França ocupa a região. Em 1896, a França cria a Confederação Indochinesa, colocando a região sob seu governo. Os Países Baixos, no século XVI, era formado pela Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Ficam ao norte da Europa, entre a França e a Alemanha. Esses países se dividem e a Bélgica expande sua dominação pelo Congo na África. A Holanda perde para a Inglaterra a África do Sul, mas mantém seus domínios na Indonésia. Portugal, após a independência de sua colônia americana, concentra seus esforços na colonização da África, principalmente Angola e Moçambique, e algumas ilhas da Ásia e Oceania. Até agora, parece que o imperialismo é apenas europeu, mas não era. Temos como países imperialistas os Estados Unidos, na América do Norte, e o Japão, na Ásia. O Japão inicia sua corrida imperialista a partir da restauração Meiji, 1868. O novo imperador inicia a modernização do Japão, incorporando a ciência ocidental e tornando-a mais eficiente, principalmente na área industrial e tecnológica. A elite japonesa, com o apoio do Estado, se atualiza e busca novas formas de renda. O Japão, com alto crescimento demográfico e falta de espaço, estimula a imigração para outras regiões do planeta, além de buscar mais recursos minerais e agrícolas em outras regiões, principalmente na China e ilhas do Pacífico. A Ilha do Sol Nascente entra na corrida imperialista e incomoda os europeus na sua disputa por territórios chineses e os Estados Unidos pelas ilhas do Pacífico. Nos anos de 1894 e 1895, o Japão entra em guerra com a China, Guerra Sino-Japonesa, pois desejava os territórios da Manchúria, fica ao norte da China, na fronteira com a Rússia, e a Coreia, no sudeste chinês.
Com a vitória, os japoneses impõem uma pesada indenização, exigindo grandes porções territoriais e dinheiro. Com a intervenção europeia, essas exigências foram atendidas apenas parcialmente. As disputas imperialistas levaram essa nação a entrar em outro conflito, a Guerra Russo-Japonesa, entre 1904 e 1905. As potências desejavam controle da Manchúria e Coreia. Não resolvendo pela diplomacia, partem para a agressão e o Japão sai vitorioso, o que deixa as nações europeias e os Estados Unidos preocupados com o poderio japonês. Com a formação e unificação da Itália e Alemanha no decênio de 1870, a reorganização das suas indústrias e o apoio de seus estados, esses países se inserem na corrida imperialista, obrigando uma nova divisão dos territórios neocoloniais. A corrida imperialista, apesar das ambições por territórios e recursos levarem também a conflitos bélicos, a diplomacia foi fundamental. Diplomacia consiste nas negociações entre os países. Essa prática teve bons resultados, como na Conferência de Berlim de 1884 a 1885. A Conferência de Berlim, realizada na cidade de Berlim, na Alemanha, foi chamada por este país para amenizar os conflitos entre os países imperialistas. Eles acordaram que todas as potências estabelecidas no litoral africano e asiático poderia reivindicar terras no interior por meio de recuo de suas fronteiras, até que encontrasse outra zona de influência imperialista. A ocupação deveria ser notificada imediatamente às demais potências, como também os tratados que tivessem sido concluídos com os nativos, formalizando a posse dessa nova zona por uma determinada potência. Calma, vamos simplificar as coisas. As potências dominadoras dividiram a África e a Ásia em regiões a serem exploradas pelos países imperialistas, sem consultar qualquer nativo ou mesmo líder nativo. Essa reunião ficou conhecida como Partilha da África, pois foi quando os países dominadores pegaram a régua e traçaram as fronteiras, os limites territoriais que conhecemos até hoje como países africanos. Opa! Isso significa que os países africanos não têm fronteiras baseadas nos costumes, na língua, na identidade de um povo? Se você entender que as fronteiras estão associadas à língua e cultura dos países imperialistas, como o Brasil é percebido, territorialmente, religiosamente e pela língua, sim, podemos dizer que suas fronteiras são demarcadas pela cultura. Mas, se olharmos para os nativos, a diversidade ressaltará pelos costumes, línguas, forma de organização social, territorial e religião dos africanos. Nessa perspectiva, podemos dizer que suas fronteiras são impostas e desrespeitam essa variedade étnica. Nesse caso, sim, as fronteiras não se baseiam na identidade do povo, ou seja, ela é arbitrária. Na próxima aula, estudaremos o imperialismo dos Estados Unidos. Tirem suas dúvidas nos plantões e nos canais online, como chat do YouTube, Google Sala de Aula, rede social ou e-mail institucional. Caso queira, compartilhe essa aula e dê seu like. Até breve, grande abraço!